porque nos mantemos em relações tóxicas? É o tema deste episódio com a psicóloga Diana Gaspar. O podcast Simply Flow tem o apoio da Essilor, a marca número 1 mundial em lentes oftálmicas. A minha convidada é licenciada em Psicologia e doutoranda em Psicologia Positiva, é certificada em Coaching e Programação Neurolinguística. Olá Diana, que bom nós podermos conversar sobre este tema, que eu sei que é um tema que te apaixona muito, o tema das relações tóxicas, mas eu queria começar pelo oposto, que é pedir-te que expliques o que é uma relação saudável. Ok, olá Fátima, obrigada pelo convite. Obrigada. É um privilégio estar aqui contigo. E então, uma relação saudável é uma relação onde acima de tudo as pessoas sentem que são elas próprias e que podem ser elas próprias, que têm espaço para serem respeitadas, para respeitar, onde sentem que pode haver algum tipo de conflito. Também é importante introduzir esta noção de conflito no contexto tóxico, no contexto saudável, porque efetivamente as pessoas não são todas iguais. E não pensam todas da mesma maneira. Têm formas de ver o mundo diferente, mas é, acima de tudo, uma relação onde há espaço para haver este diálogo, a comunicação de uma forma construtiva e saudável, no sentido de ser fluida, e onde, acima de tudo, as pessoas sentem que têm a sua identidade preservada. E exatamente, que é aquilo que às vezes não acontece noutro tipo de relacionamentos. Então, por oposição, o que é uma relação tóxica? Exato. Uma relação tóxica é, acima de tudo, uma relação insalubre, onde as dinâmicas não são funcionais. Nomeadamente, a comunicação não é uma comunicação saudável, é uma comunicação com muito ruído, com muito conflito. É uma relação onde as pessoas efetivamente sentem que há qualquer coisa que não funciona bem. Há pessoas que às vezes não conseguem descrever o que é ou como se sentem, mas acima de tudo sentem que sofrem ou que estão em algum tipo de contexto onde não conseguem ser elas próprias, onde têm medo de dar a sua opinião, onde têm medo de se expressarem de forma natural, onde têm medo de fazer algumas escolhas. No fundo, é uma relação onde nós percebemos que a pessoa tem dificuldade em se encaixar. É aquilo que muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem, uma relação onde a pessoa se anula, ou seja, a pessoa exatamente. Que se anula provavelmente é porque está numa relação tóxica. Exatamente. Se eu me anulo, é sinal que estou numa relação tóxica. Por outro lado, se eu quero as coisas todas à minha maneira, é o outro lado. Provavelmente sou eu que estou aqui a ser tóxico na minha relação e estou aqui com dificuldades em perceber a dificuldade e as necessidades do outro, porque esta também é uma das características das relações, que é a dificuldade de uma parte da relação criar empatia pelas necessidades da outra parte. É quase como se houvesse sempre uma parte que se esforça mais, e é um esforço tão grande que deixa de ser ela própria pela adaptação à relação, e temos o outro lado onde a adaptação é mínima ou é quase nula e onde há a dificuldade em perceber por empatia a necessidade do outro também. Mas todos nós podemos ser potencialmente tóxicos? Sim, eu escrevo muito sobre isso. Não é? Eu já li vários artigos teus sobre isso, por isso é que te estou a perguntar, onde tu dizes isso claramente. Quer dizer, se virmos a toxicidade como uma linha longitudinal, efetivamente no início desta linha estamos todos nós, não é? Na ponta dessa linha, no extremo, estão as relações abusivas. Neste percorrer desta linha, não é, que traçamos, efetivamente alguns de nós às vezes podem andar aqui mais para o meio ou mais para uma das pontas. Todos nós podemos ser tóxicos na medida em que todos nós podemos sentir um bocadinho de ciúme, em que todos nós podemos ter necessidade às vezes de querer as coisas mais à nossa maneira, de inconscientemente até manipularmos aqui um bocadinho para que as coisas aconteçam como nós queremos, ou seja, muita inflexibilidade às vezes. Às vezes, sim, dificuldade em ouvir o outro, às vezes dificuldade em perceber as necessidades do outro que está connosco na relação e que podem ser diametralmente diferentes. Portanto, todos nós temos este potencial de toxicidade e é importante que não vejamos, eu não gosto muito desta visão de uns são bons e outros são maus. Somos seres com necessidades, todos temos necessidades diferentes e é neste enquadrar destas necessidades de olharmos para nós e sabermos olhar para o outro que nos podemos tornar mais tóxicos ou não, existindo efetivamente pessoas com perfis mais tóxicos do que outros. Que perfil é esse, da pessoa que é mais tóxica? Ou pode ser mais tóxica? Sim,
Efetivamente é um perfil muito autocentrado nas suas necessidades. É aquilo que eu preciso, é aquilo que eu quero. É assim que eu gosto, é assim que eu faço. Tem de ser assim, tens que pensar como eu, se tu não pensas como eu estás errado. É um perfil muito crítico, muito destrutivo até. Destrutivo, crítica na destrutiva, assim com julgamento. Okay. E efetivamente também há a presença de uma comunicação mais agressiva, mais impositiva, mais autoritária, sendo que algumas pessoas com perfis tóxicas também podem ser aquelas, desculpa a expressão, que às vezes parece que não partem um prato, mas que efetivamente também vão ali manipulando e vão fazendo as coisas um bocadinho correr de acordo com o seu jeito. Mas a grande ideia central é efetivamente pessoas que são muito autocentradas nas suas necessidades e naquilo que precisam, sentindo que os outros têm que, no fundo, viver em função deles, exatamente, e andar atrás. Sim. Há pouco usaste aqui uma expressão que eu não tinha introduzido, mas que eu gostava que tu explicasse um bocadinho mais. Falaste em relações abusivas. Relações abusivas e relações tóxicas é a mesma coisa ou há aqui alguma coisa que as separa? No fundo é uma linha contínua, não é? Porque o abuso pode ser físico, pode ser psicológico, pode ser de várias formas, não é? Mas no fundo é uma continuidade dessa toxicidade, digamos assim. É quase o extremo oposto de uma relação saudável, não é? Mas efetivamente pode ser visto aqui, por exemplo, um ciúme patológico. O ciúme, não é? Eu costumo dar este exemplo de ciúme que às vezes as pessoas perguntam: Diana, mas o ciúme afinal é saudável ou não é saudável? Há ciúme e ciúme. Exato. Se for aquele ciúme de ok, eu até tenho medo que a pessoa que eu gosto até se apaixone por outra pessoa, tenho medo de a perder, mas é aquele medo que me faz olhar para a relação como sendo algo muito especial que eu tenho e que eu quero preservar, isso como sinal de preservação. Ok, é um ciúme no fundo que nos leva a envolver e ter ações para preservar uma coisa que queremos exatamente muito. A relação. Por outro lado, se o meu ciúme, ou se eu tenho medo constante que a pessoa com quem eu estou se apaixone por outra pessoa, tento controlar um bocadinho a vida dela para perceber se a relação pode estar em risco ou não. Monitorizo os passos todos desta pessoa e o que faz, o que não faz, o que diz, o que não diz. Exatamente. Para esse propósito, há umas semanas alguém me contava que a pessoa com quem estava monitorizava os passos através do telemóvel. Ai meu Deus, que horror. E isto às vezes não é normal, é muito mais frequente que aquilo que nós pensamos, porque há determinadas plataformas de telemóveis onde nós conseguimos perceber onde é que as pessoas estão. Sim, onde localizas perfeitamente a pessoa. E isto até é visto em alguns contextos, e eu também trabalho com alguns adolescentes, como algo que até pode ser quase normal, e temos que desmontar isto. Não, isto não é normal. E estamos perante aqui um ciúme patológico que, com o avançar da envolvência e com o descontrole, porque normalmente também são relações onde há ausência de regulação emocional. E portanto cometem-se excessos raivas extremos. excessivas, sim. Não é? Quase aquelas coisas mais latentes, parece que a pessoa está ali, não é? Com aquele ódio mais camuflado. E depois podem levar ao abuso físico ou ao abuso psicológico, no sentido da pessoa depois já não pode estar com quem quer, já não pode sair com quem quer, tem que vestir determinadas roupas. Controla-se o telemóvel, vê-se as chamadas que chegam e as mensagens, tudo isto não é normal. Quando digo normal não é saudável. Sim, e é muito importante que as camadas e que sejam educadas as camadas mais jovens, porque muitas vezes quando vou a escolas falar sobre estes contextos, para alguns desses adolescentes, isto é uma relação perfeitamente normal. Isso é assustador. Ele dizer-me o que é que eu posso vestir, ela dizer-me onde é que eu posso estar, a questão das mensagens, constantemente onde é que estás, porque nós hoje, se formos perceber, não é, também as realidades, quase que dizemos onde é que estamos a almoçar, com quem é que estamos, o que é que estamos a comer, a que horas é que vamos, estamos sempre a monitorizar, e isto também é uma forma de relação tóxica, porque a pessoa perde o seu espaço e a sua independência. Tu tens de ter sempre a tua independência, mesmo dentro de uma relação tens de ter uma independência. Se queres que a relação seja saudável, equilibrada e estimulante, tu tens de preservar a tua independência. Quando aqui se fala nas questões das relações tóxicas, muitas vezes as pessoas pensam automaticamente e apenas em relações amorosas, porém há relações tóxicas entre pais e filhos, entre amigos. Queres falar um bocadinho disso? Por exemplo, dentro das famílias, como é que podem surgir relações tóxicas e como é que nós as compreendemos antes de falarmos ainda de como é que eventualmente podemos ajudar? Eu costumo dizer que a família às vezes até pode ser o espaço de maior potencialidade tóxica. Primeiro, porque é delas muitas vezes, é dela família que nós vamos buscar o modelo relacional com que depois nos relacionamos fora da família. Portanto, achamos que aquilo é normal, que assistimos o pai e a mãe fazer. Exato. E até muitas vezes temos a consciência de, eu não quero este tipo de relação para mim,
mas como nós aprendemos mais por aquilo que vemos do que por aquilo que dizemos, muitas vezes é quase um processo inconsciente. Quando eu vou a ver, já estou num padrão relacional idêntico. Portanto, é a família muitas vezes o primeiro, digamos assim, o primeiro rastilho para que estes contextos apareçam, e depois a família é o contexto onde nós sentimos mais pressão muitas vezes para seguirmos determinados caminhos, para saber se casamos, se não casamos, se temos filhos, se não temos filhos, para se vamos para um determinado curso, se vamos ter uma determinada carreira. Portanto, de uma forma às vezes muito inconsciente e quase persuasiva, a família, quando não tem consciência que deve deixar crescer de acordo as suas crias, não é, de acordo com as suas identidades e os seus gostos, é fácil estes contextos manifestarem-se em contexto familiar, efetivamente. E acima de tudo, quando neste contexto de família está esta ideia de, para gostarem de mim, eu tenho que cumprir o que esperam de mim. Exatamente. Este é, se calhar, o primeiro movimento mais perigoso e inconsciente que temos à nossa volta. Esta ideia que, para as pessoas gostarem de nós, temos que fazer aquilo que elas querem que seja feito. E, portanto, quando em família nós crescemos com esta necessidade de agradar demais os nossos pais, quando achamos que o nosso amor pode estar em causa com pequenas ações e escolhas que nós façamos, quando sentimos que de alguma forma não podemos ser nós e temos que ser aqui a continuação da nossa família, isto é um potencial tóxico. Já temos aqui alguém com alguma predisposição a envolver-se em contextos tóxicos, no sentido de fazer o que os outros querem, ter dificuldades em dizer não, em traçar limites. Já a probabilidade dessa pessoa depois fazer isso no campo amoroso, quando tiver uma relação, é muito grande. É, porque eu cresci a sentir que para ser amado e para ter amor, eu preciso corresponder a determinadas expectativas. Portanto, é importante que quem está em relações tóxicas e quem quer perceber que tipo de relações tem à sua volta, perceba que comandos, digamos assim, não é, que sementinhas trazem da infância, para perceber de que forma é que, à medida do seu desenvolvimento, elas foram desenvolvendo num sentido ou noutro, porque depois podemos ganhar consciência disto, não é? Mas, por exemplo, eu não sei se este é um bom exemplo, mas foi o que me ocorreu agora. Certo. Imagina numa relação, sei lá, pai-filho, não é? Em que o pai tem uma determinada expectativa relativamente ao futuro do filho, sei lá, ou acha que o filho deveria tirar um determinado curso, isso, e aquele jovem entende que não é isso que ele quer uma outra coisa qualquer. E, portanto, o pai permanece irredutível neste futuro que ele já sonhou e perspectivou para o filho. Esta relação, enquanto este pai mantiver esta atitude irredutível e este jovem viver em conflito porque sabe que não quer o mesmo, é uma relação que se está a revelar tóxica. Este jovem é um jovem em sofrimento por não estar a cumprir aquilo que aquele pai ou aquela mãe desenhou para ele. Sem dúvida, Fátima, não há outra forma de... Sim, é um prontório. A questão é que isto é tão frequente que parece normal. Não é? É a questão do não é saudável, mas parece normal. E então, efetivamente, esta necessidade de cumprir estas necessidades que não são dele, que são dos pais ou que são da família, faz com que esta pessoa não desenvolva a sua identidade, não desenvolva os seus gostos, não desenvolva aquilo que ela é. Como eu costumo dizer, as suas verdades, porque todos nós temos as nossas verdades. Sem dúvida nenhuma. Não é? E quando não conseguimos, no fundo... eu não gosto muito da palavra combater, mas quando não conseguimos expressar as nossas necessidades de forma a que compreendam que determinada escolha profissional vai ser um caminho de frustração e de, no fundo, de sofrimento, porque sempre que não há verdade há sofrimento, estamos aqui com um perfil para depois, muitas vezes, pessoas que vão para o contexto de trabalho vão continuar zangadas e de mal tristes, com elas próprias e no fundo também com probabilidade de fazerem elas também sofrerem depois outras pessoas, efetivamente porque não estarem bem com as suas verdades e com as suas escolhas. Mas na família, eu costumo dizer que às vezes a família até é o contexto onde o potencial tóxico é efetivamente maior. Já viste que curioso é? Eu acho que as pessoas normalmente não pensam nisso. São capazes de pensar em amigos, mas muitas vezes não pensam na família. Pensam, este meu amigo é um bocadinho tóxico, esta minha amiga tem um determinado comportamento que é um bocadinho tóxica, mas muitas vezes acham que a família é assim um território imaculado, onde isto não acontece. E concordo contigo. E muitas vezes os pais, não é? Nem sequer, e nós somos mães, não é? Nem têm a consciência não fazem por mal, de exatamente. todo. E esta ideia de não, tens que ir para aquele curso, tens que fazer aquele caminho, tens que ser de determinada maneira, nesta concepção eu estou a querer dar o melhor. Obviamente que nós pais somos responsáveis por dar limites, por dar oportunidade para eles perceberem até onde é que podem e onde é que não podem. O que
que é permitido e o que é que não é permitido. Mas neste espaço, a identidade e a construção de cada pessoa na sua singularidade e subjetividade é a do próprio e só ele consegue olhar para dentro de si e perceber o que gosta, o que quer e o que é que quer fazer com a sua vida, porque a vida é uma oportunidade única que quem somos nós para estarmos a dizer ao outro o que é que ele vai escolher ou o que é que ele poderá fazer. Quando nós pensamos aqui como é que alguém se liberta de uma relação tóxica, se nós pensarmos no contexto amoroso, se calhar é mais ou menos evidente para as pessoas que, caso não seja possível que o outro entenda o que é que o seu comportamento está a provocar, provavelmente a ruptura será eventualmente o caminho, mas quando nós pensamos no contexto da família, à partida, vou sublinhar, ninguém quer ter que se separar do pai ou da mãe, quer dizer, mesmo que eles tenham por hábito um comportamento tóxico. Como é que se sobrevive a isto, não é? Se o meu pai ou a minha mãe são tóxicos, mas eu amo-os e quero-os na minha vida na mesma, como é que eu sobrevivo a isto? Eu acho que é um bocadinho esta ideia de a pessoa também perceber que assim como eles têm uma forma de ser e eu não os vou... Porque há aqui a crença de que nós conseguimos mudar o outro. Nós não conseguimos mudar ninguém, nem o outro, nem a nós. Portanto, nós não vamos conseguir mudar os nossos pais, mas podemos também ter esta convicção que eles também podem não nos mudar a nós nesta nossa necessidade de vivermos a nossa verdade. O que eu acho mais importante, e nas minhas recomendações terapêuticas, o vínculo com a família é sempre importante de manter, seja ele mais profundo, seja ele de uma forma mais superficial. Porque lá está, nós podemos, vamos imaginar que tenho uns pais extremamente tóxicos. Eu posso escolher manter-me mais ou menos próxima, mas não com muita profundidade nesta relação. Se calhar nas partilhas que faço, naquilo que espero que gostava que eles fizessem também. Aqui também precisamos questionar as expectativas. Um bocadinho para não te expores a uma situação que traga sofrimento, não é? Efetivamente. No entanto, aquilo que eu acho que é o mais importante é a pessoa ter a noção que precisa ela própria de entrar num trabalho de crescimento pessoal, de perceber efetivamente como é que vai expressar as suas necessidades, e acredito que trabalhando a sua comunicação interna e a forma como está consigo, de alguma forma vai conseguindo manifestar aquilo que para si não é sequer fonte de opinantes, como eu costumo dizer, não é? No sentido da família não tem espaço para se manifestar sobre aquilo. Assim como nós não tivemos espaço para as escolhas que eles fizeram, muitas vezes eu digo isto, não é? Mesmo às vezes aos mais novos, os pais, por serem pais, não podem tudo, incluindo esta nossa manifestação do nosso ser. Mas muitas vezes eles não tendo esta consciência ou achando que é o melhor para nós, então nós não os vamos mudar a eles, mas eles também podem não ter esta oportunidade de nos mudar a nós. Agora, isto é um trabalho tremendo porque nos coloca a questionarmos quem somos, que não somos maus filhos por não fazermos aquilo que eles querem, que não somos maus filhos, vamos imaginar uma questão que está muito em cima da mesa sempre em processos terapêuticos. Se eu não quero ter filhos, se eu não me quero casar, se eu não quero ter aquela vida tipicamente, não é? Que os meus pais tiveram. E efetivamente assumir que eu não sou essa pessoa, eu não quero isso para mim, mas o meu amor por vocês não está em causa. Eu acho que às vezes os filhos têm uma grande oportunidade também de mostrar aos pais que o amor, não é? É outra coisa. Exatamente, e não é uma consequência de nós fazermos aqui uma série de não é? Da nossa checklist, está feito, portanto eles vão gostar de nós, e de fazermos efetivamente aquilo que faz sentido para nós. Olha, e em relação aos amigos? Quando nós temos amigos, e vou pôr aspas, quando nós... sou eu, não é? Quando nós temos amigos que são tóxicos, que são pessoas que, lá está, tal como o exemplo que deste em relação aos pais, querem que nós façamos as escolhas que a eles lhes fazem sentido, que gostemos das coisas que eles acham que são as corretas, que nos critiquem quando nós escolhemos ou seguimos um caminho que eles acham que não faz sentido. O que dizer destes amigos? Preservamos estes amigos na nossa vida, ou se calhar o melhor é deixar que eles sigam o caminho deles e nós nos alimentemos de pessoas que tenham respeito pela nossa identidade e enfim, por aquilo que nós... Exatamente. Se a família não é algo que se escolhe, não é? Pelo menos conscientemente, há teorias que os amigos ainda podemos escolher. Isso, os amigos podemos escolher. Temos um ponto a mais. Exatamente. E temos aqui outro grau de discernimento de, espera lá, mas porque é que afinal eu estou a... Não tu é? tens consciência que há amigos
absolutamente tóxicos e destrutivos, não é? Exatamente. E muitas vezes a pessoa nem se apercebe que aquilo é... Está a ser completamente manipulada e levada não sei para onde. Exato, sim. Portanto, aqui a diferença é que os amigos nós escolhemos, acabamos por ter outra capacidade de ver de fora a amizade, até pela forma como a outra pessoa também se relaciona com os outros, não é? O que muitas vezes acontece, mais uma vez, é que nós projetamos nas relações de amizade as relações que trazemos dos contextos aos modelos que trazemos dos contextos mais atrás. Se, de todo modo, entre essa opção de mantenho-me depois de identificar um determinado padrão, há tantas pessoas no mundo, não é? Se calhar que têm a mesma frequência e querem o mesmo do que nós, porque nos mantermos com aquelas que nos fazem mal. Agora, aquilo que eu também acho é que quando nós nos mantemos com relações de amizade tóxicas, provavelmente acreditamos que ou não merecemos melhores, ou que não há assim tantos amigos que nos possam fazer e estar presentes como aqueles estão, mas que no fundo esta amizade corresponderá a alguma necessidade muito profunda que eu acredito que só aquela pessoa é que me pode dar, no fundo num contexto mais de intimidade, não é? Com ela é que eu consigo desabafar isto, ou às vezes é este argumento, ela sabe a minha vida toda, ou já vivemos momentos muito importantes, certo? Mas o passado e a vivência da relação não pode ditar o presente e o futuro. E, acima de tudo, quando a nossa saúde mental está em causa e nos sentimos constantemente criticados, maltratados, mesmo aquela questão de amigos têm o poder de dizer onde é que nós vamos e onde é que não vamos, e o que é que fazemos e o que é que não fazemos. Eu se fosse a ti, esta frase, eu se fosse a ti, dá logo vontade de dizer, e alguém te perguntou alguma coisa? Não. E depois é como dizemos também, não é? O tipo de comunicação. Então, os amigos não podem dar opinião? Claro que podem. Primeiro, quando nós também a pedimos, não é? Isso é tão importante, portanto, Diana. O ser amigo não quer dizer que o outro é dono da nossa vida. Tens que respeitar na mesma. E tem que opinar sobre tudo, não é? Que é esta ideia que parece que tem que opinar. E tens que respeitar a intimidade. Ou seja, eu tenho que respeitar que a vida continua a ser tua. E eu, pelo menos, acredito que se um amigo precisar da minha opinião, ele vai-me dizer, gostava que tu me desses a tua opinião. E eu dou a minha opinião. Agora, se ele não me pede, eu não tenho direito de me pôr a avaliar, julgar ou opinar sobre a vida dele. Eu acho que não é assim que se faz. Sim, e se nós, muitas vezes até temos essa necessidade, acho que o mais interessante e importante é até abordarmos a pessoa no sentido de, vamos imaginar que até vemos o nosso melhor amigo a fazer aqui a ter uma série de comportamentos que nos preocupam. Abordar no sentido, olha, estou preocupado contigo, há uma série de coisas que tenho visto que me preocupam, posso dar a minha opinião? Mudarmos a nossa forma de comunicar. Eu acho que esta questão das relações serem tóxicas ou não passa essencialmente pela forma como nós comunicamos, pelas palavras que usamos, pela intenção que colocamos na forma como comunicamos, no espaço que damos ao outro para ele também partilhar as suas questões, as suas verdades, as suas dificuldades, as suas necessidades, mas acima de tudo também nestas palavras que escolhemos para envolver as relações com onde estamos. E lá está, muitas vezes as pessoas perguntam, então, mas eu agora não posso fazer nada, não posso perguntar nada. Claro que pode, mas está na forma como se faz, e isso nós sentimos, não é? Não há aqui uma forma, ou não há aqui uma forma milagrosa que nos permite... perguntar as coisas que, no fundo, é um dar a mão ao outro. Sim. Eu posso perguntar uma coisa que não é? Exatamente, que eu não estou a julgar. Exato. E o que ele sente é que, independentemente da resposta, a minha mão está estendida. Exato. E estou pronta para ajudar. Isto é diferente de estar pronto para criticar e para julgar. Uma coisa muito importante que eu gostava que tu falasses ainda, Diana, é como é que eu consigo avaliar, porque procuramos sempre que nestas conversas haja uma atitude preventiva dentro do possível. Como é que eu posso prevenir entrar numa relação tóxica? Ou seja, quais são os sinais, para além de tudo o que tu já explicaste, mas talvez seja bom agora juntar os sinais todos. Ao que é que eu devo estar atenta para poder dizer esta relação não é saudável? Seja ela com o pai, com a mãe, com os amigos, com o companheiro. Esta relação não é saudável, ou pelo menos não está saudável desta forma. Quais são esses sinais? Podemos ter aqui as coisas em duas perspectivas. Por um lado, em relação ao que é que eu tenho em mim, no fundo, porque eu também costumo explicar isto, não é? Que tóxico e pessoas tóxicas podem chegar, ou com um perfil tóxico, pode chegar todos os dias à nossa vida. Sem dúvida. Qual é a diferença? É se nós deixamos ficar ou não, o tempo com que ficam na nossa vida ou não, e em função daquilo que nos vão fazendo. Portanto, esta ideia de que a toxicidade não vem, ou vem só de determinados tipos de relação, ou vem de determinados tipos de pessoas, ela também pode vir de nós, não é? Porque, efetivamente,
se nós temos necessidade de aprovação, e agora começando aqui por nós, se nós temos necessidade de aprovação, se temos dificuldades em colocar limites, se temos necessidades ou medo de abandono, se temos medo de ficarmos sozinhos no mundo, se temos medo de ser rejeitados... Somos um terreno fértil para relações tóxicas. Sim, exatamente. Eu gosto de começar às vezes, ok, o que é que eu, enquanto pessoa, tenho que pode potenciar tudo isto? Portanto, se isto... Mas estas necessidades todas, no fundo, temos um bocadinho, porque senão éramos a seres antissociais. Como seres sociais, nós temos necessidade de ligação, de pertença, de afeto, de colo, que o outro goste de nós, de estimar e ser estimado. Qual é a diferença? É a intensidade desta necessidade e até onde é que ela me leva. Portanto, se eu tenho estas necessidades em berra e fortes, a probabilidade de alguém com perfis de manipulação, de sedução, de controlo, é muito maior de entrar, porque eu vou ter muita dificuldade em dizer não gosto, não quero, não permito, olha, magoaste-me nesta situação assim, e aqui passamos para o outro lado. Que sinais? Sinais que nós podemos identificar que estamos numa relação tóxica, quando sentimos que não somos nós, que temos que pensar muito bem como vamos falar, que temos que pensar... Não somos naturais. Isso. Não digas coisas como as sinto e as penso. Não somos espontâneos, não somos naturais, temos sempre medo daquilo que vamos dizer. Temos medo de nos expressarmos de alguma maneira, através da roupa que usamos, através das palavras, das saídas, das escolhas. Das pessoas com que estamos. Isso. Quando sentimos que até perdemos aqui alguma individualidade. A páginas tantas parece que só somos nós na relação e que só estamos a servir o outro, não é? E que tudo aquilo que fazemos tem que o agradar. Portanto, não há esta correspondência, este fluxo natural de relação, de trocas. E há sempre este medo que o outro não goste de alguma coisa em nós. Por outro lado, são relações também com alguma imprevisibilidade, onde a pessoa sente que não tem segurança emocional, que é, eu hoje não sei se ele ou ela está bem disposto ou não. Portanto, não há aqui uma previsão, muitas vezes, de como é que a pessoa se vai estar, se vai comportar connosco, sendo que, à partida, a reação pode ser sempre mais para a negativa ou destrutiva, era mais destrutiva que eu iria dizer, do que propriamente positiva. Ou seja, quando isso não é uma questão, desculpa ter-te interrompido e não te percas, quando isso não é uma questão, quando tu, por exemplo, em relação a um companheiro ou uma companheira, tu estás em casa e nem te ocorre pensar como é que ele hoje vai entrar ou ela vai entrar... Isso é um sinal de segurança emocional. Estás à vontade. Se vier aborrecido com qualquer coisa, com certeza vai partilhar, vai explicar o que é que aconteceu, falamos sobre isso. Agora, se quando alguém mete a chave à porta, tu já estás a tremer... Isso é imprevisível. Tudo o que gera imprevisibilidade gera-nos ansiedade, gera-nos insegurança, gera-nos falta de autonomia, porque, entretanto, eu tenho que estar sempre com aquela sensação de que estou em adaptação constante às necessidades da outra pessoa e, portanto, se a relação é imprevisível, há potencial tóxico, quase certeza. E depois, são relações onde, efetivamente, a comunicação ou não existe ou é quase só de um lado para o outro. Unilateral? Não é? Exatamente, com tendência a levar sempre a pessoa a agir, a fazer escolhas, a comportar-se de acordo com a necessidade da outra e não dela própria. No fundo, há uma anulação do próprio. E são relações, efetivamente, onde a pessoa sente que está a deprimir, está isolada, entretanto parece que perdeu os meus amigos, também já não vou ver a minha família há muito tempo, quase como se vivesse em função exclusiva da pessoa e não em função dela própria e das outras relações que tem. Eu também costumo dizer que há aqui um fator que acho que é muito importante, que é esta sensação que a relação, que eu tenho várias relações na minha vida, que eu não vivo só para aquela relação. Quando nós vivemos só para aquela relação, provavelmente também estamos a colocar uma pressão enorme na outra pessoa e na relação, e isso pode ser no fundo aqui um alerta. Exato. Um alerta. Eu acho que deixámos aqui, enfim, muitas informações importantes para as pessoas avaliarem até a qualidade das relações que têm, se têm relações tóxicas, se não têm, onde é que também está o seu papel, o seu contributo e o que é que podem fazer diferente. Por isso, muito obrigada, Diana. Foi ótima esta conversa. Obrigada, o podcast Simply Flow tem o apoio da Essilor, a marca número 1 mundial em lentes oftálmicas.